Olá, espero que esteja tudo bem com vocês nesse período que a gente passou aí de recesso. E aí a gente está voltando, né, com um novo assunto, que é o assunto sobre funções orgânicas. Então, geralmente, muita gente faz muita pergunta sobre é, um álcool. Qual a função de um álcool? Professor, e uma acetona? Como é a função da acetona? Então, até agora, a gente só viu mais compostos hidrocarbonetos, ou seja, compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. E a gente viu várias propriedades entre eles que coincidiam, né? Como, por exemplo, a densidade. Geralmente, eles têm uma densidade menor do que a água. Os que são gases são aqueles que têm até 4 carbonos. Então, essa regra vale para o composto que são formados exclusivamente de carbono e hidrogênio. Quando a gente fala de função orgânica, vai ter carbono e hidrogênio também, sempre vai ter na orgânica. Porém, vai ter alguns outros elementos que vão fazer com que aquele composto tenha outra função. Como, por exemplo, o álcool. A gente vai ver que o álcool, que eu até disse na aula, álcool, então ele vai ter um oxigênio na sua estrutura. Então, isso faz com que ele tenha uma função orgânica diferente de um composto que é apenas hidrocarboneto, certo? Embora também tenha carbono e hidrogênio. Então, dentre as funções orgânicas que a gente vai ver, a gente vai fazer uma leve revisão sobre os hidrocarbonetos e dar exemplos, porque nas outras aulas eu não dei exemplo prático do um hidrocarboneto na vida real, um hexano na vida real. O que é que seria? Qual a função que ele teria para nós? Então, vamos fazer uma revisãozinha sobre os hidrocarbonetos e ver algumas funções orgânicas oxigenadas, que são compostos hidrocarbonetos que vai ter oxigênio em algum lugar da cadeia, certo? Então, entre os compostos que têm oxigênio, a gente vai ter o álcool, fenol, enol, tá vendo? Álcool, fenol, enol. Já sei que eles vão ter oxigênio no final. E junto ao oxigênio vai ter um hidrogênio, né? Na internet, quando a gente tá falando no WhatsApp, a gente coloca oh, né? Oh my God. Então, esse oh é um O com H. Então, é álcool, então, a sua estrutura vai ter um O com H, fenol, enol. Então, aí já tem alguns macetezinhos que a gente vai ver na frente. Vai ter o éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico e ésteres. Todos esses compostos aqui são oxigenados. O assunto é muito extenso. Hoje a gente vai ver no máximo até éter. Pode ser que a gente termine até um pouco antes do éter, certo? Vou dividir essa aula em várias etapas para não ficar sobrecarregado em uma aula só. E depois vamos ver compostos nitrogenados, né? Que são funções orgânicas nitrogenadas, ou seja, vai ter nitrogênio em algum lugar da cadeia. Vamos ter as aminas, as amidas, e aí não coloquei nitrilas e compostos que são considerados nitrocompostos. Não está aqui embaixo, mas vamos ver também. Então, hoje nós vamos ver no máximo até o éter, e nas outras aulas a gente vai vendo os demais para a gente ir praticando, certo? Então, funções orgânicas, conjunto de compostos orgânicos que apresentam propriedades químicas semelhantes e também algumas propriedades físicas. Então, eles vão ter, como todo hidrocarboneto, sempre vai ter algumas propriedades semelhantes. O que vai diferenciar vai ser os elementos que tem a mais, como o oxigênio e nitrogênio, que a gente viu aí, e a posição que eles vão se encontrar. Essa parte a gente vai ver só no início. Então, compostos que são orgânicos, que muita gente não sabe, perfume, né? No perfume, geralmente tem perfume que é a base de planta, que planta é um composto orgânico, vai ter vários compostos orgânicos principativos, que são compostos que vão ter sempre carbono com hidrogênio, embora tenham outras moléculas, que faz com que dê aquela fragrância, aquele perfume. Tem perfume que tem álcool, que também é um composto orgânico, né? O álcool a gente extrai o álcool de onde? Da cana-de-açúcar, também é um composto orgânico. Óleo, óleo diesel, óleo lubrificante, todos a gente viu que são compostos orgânicos porque tem carbono. Plásticos, plantas, então as plantas têm vários princípios ativos também que a gente usa como chá, que tem efeito. Por quê? Porque vai ter compostos metabólicos, que a gente chama, que vai ter também carbono e hidrogênio. Sorvete, o que é que tem a ver sorvete? Sorvete é doce, doce é carboidrato, carbono com hidrogênio.
E aqui atrás uma plataforma de petróleo, né, que a gente já viu na aula passada, que é a principal fonte de matéria-prima, principalmente de composto orgânico. Então, aqui, essa parte a gente vai fazer uma revisão no final do ano, mas só para a gente ter noção da polaridade. Então, esses compostos hidrocarbonetos, geralmente, eles tendem a ser apolar. A gente viu que eles não formam polo elétrico, porque quando a gente distribui em cada carbono, a gente preenche com um hidrogênio, não sobra nenhum elétron livre. Se não sobra elétron livre, não vai gerar polaridade elétrica. Então, são compostos apolares, certo? Então, ou seja, tudo que é apolar, a interação é muito fraca, são fáceis de quebrar. O que é polar, próximo à água, são difíceis de se romper, certo? Então, se a gente for olhar esses tipos de ligações, que eu vou só citar, porque lembrando, novamente, a gente ainda vai revisar no final do ano, que é assunto do segundo ano. Então, tem ligações aqui, íon dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido, dipolo instantâneo induzido e ligações de hidrogênio, que nesses dipolo induzido tem as ligações de Van der Waals. Alguns de vocês já devem lembrar ou já ouviram falar. Em resumo, onde a gente perceber que tem um nome dipolo-dipolo, ou então tiver um nome ligação de hidrogênio, a gente vai perceber que as ligações são mais fortes. Onde for induzido, geralmente são mais fraquinhas, né? Que é onde vai ter os hidrocarbonetos. Então, quando a gente procura aqui, as que são fracas, ó, as que são fracas, vai ter aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma setinha. As que são muito fracas, ó, dipolo induzido, ou seja, moléculas apolar. Mesmo que tenha uma polar, vai ter uma apolar no meio. Então, tudo que é apolar, a ligação é fraca. Outra que diz que a ligação é muito fraca. Vamos ver se é apolar? Também é apolar. Olha, onde tem o nome polar, geralmente as ligações são fortes ou moderadamente fortes, tá vendo? E as pontes de hidrogênio. Toda ponte de hidrogênio vai ter o hidrogênio ligado ao FON, do forrozinho, do fom. Então, FON é flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, sempre que o hidrogênio estiver ligado ao flúor, oxigênio e nitrogênio, ou seja, ligado ao FON, eu já sei que é uma ligação forte, certo? Então, os compostos que são apolares têm tendência a ter ligações mais fracas, certo? Então, em relação ao ponto de fusão e ebulição, são baixos. Como assim? A gente já tinha falado na aula passada assim, se eu colocar um óleo para ferver e botar água para ferver, o óleo vai ferver mais rápido. E tem um ponto de ebulição mais baixo, certo? Se eu colocar um álcool para congelar, é muito difícil a gente congelar um álcool. Mas o álcool para congelar tem que ser abaixo de 0 graus, ou seja, também um ponto de fusão muito baixo. Por quê? Porque essas ligações, né, presentes de carbono e hidrogênio faz com que baixe esse ponto de fusão. Então, geralmente, compostos apolares têm ponto de fusão e ponto de ebulição baixo. Com o aumento da massa molar, vai aumentar ponto de fusão e ebulição. Né? A gente já viu, quanto maior a cadeia, mais vou ter que aumentar a temperatura e mais vai demorar a chegar ao ponto de ebulição. Do mesmo jeito, se eu tiver um composto que tem a cadeia gigantesca e vou botar para congelar, vai demorar mais tempo para congelar. Então, vai ter que ter um ponto de ebulição, de fusão, eu vou ter que diminuir ainda mais, né, para poder conseguir congelar. Aqui, essa folha a gente já viu na aula passada, só para revisar que, quando são exclusivamente hidrocarbonetos, vai ser gasoso, líquido ou sólido, dependendo da quantidade de carbono. A gente vai ver que quando se trata de função orgânica, quando tem oxigênio, quando tem nitrogênio, esses valores podem variar, essa quantidade de carbono. Então, esses resultados aqui, desse estado físico, é exclusivamente quando é formado por carbono e hidrogênio. Se tiver oxigênio na estrutura ou nitrogênio, esses valores aqui podem ser variáveis. O álcool, etanol, et, só tem 2 carbonos, mas não está no estado gasoso, entendeu? Então, quando a gente coloca um oxigênio ou um nitrogênio na molécula, há uma leve alteração nessas propriedades. A densidade continua sendo inferior, né, à da água, que a da água é 1 grama por centímetro cúbico. No caso, a densidade dos compostos orgânicos são sempre menores, por isso que eles boiam na água. Em relação às propriedades organolépticas, aí sim que são diferentes.
quando trata-se de funções orgânicas. Então, cada um tem um cheiro diferente, tem um gosto diferente, tem uma forma de pegar diferente. Se eu botar a mão no óleo é diferente, se eu botar a mão no álcool, eu já sei diferenciar, mesmo com os olhos fechados. Se eu cheirar um óleo, cheirar um álcool, eu já sei diferenciar, entendeu? Um do outro. Se eu visualizar, eu já consigo diferenciar. Então, como a gente viu na outra aula, organolépticas diz respeito aos órgãos do sentido, então são variáveis. E esses compostos orgânicos, geralmente, eles são insolúveis em água e são solúveis em outros solventes que são apolares. Vamos ver também que quando a gente atribui um oxigênio numa molécula, ela vai querer dissolver um pouquinho também a água. Então, além de, embora seja insolúvel em água, mas algumas delas, como o álcool, ele tem uma capacidade de dissolver também em água. Por quê? Porque no álcool, ó, vai ter o oxigênio com hidrogênio que faz com que uma porção do álcool também consiga se misturar com a água. Cetona também. Cetona é um composto orgânico. Mas por que que ele dissolve na água? Porque vai ter um oxigênio, com certeza, na sua estrutura, um nitrogênio, que faz com que ele consiga dissolver em água. Só se a molécula fosse muito grande, aí mesmo com o oxigênio ele não ia conseguir dissolver na água. Aqui só para a gente relembrar, né, dos hidrocarbonetos, então o nome hexano não tem aparecido. Então, aqui, os prefixos continuam sendo o mesmo na hora da gente nomear, né, fazer a nomenclatura. Então, met, et, prop e but, até 4 carbonos. A partir dos 5, a gente segue a nomenclatura do futebol. E aqui eu trouxe só um exemplo de alcano, que é o hexano, só ligações simples. Então, hexano, porque tem 6 carbonos com ligações simples. Eteno, met, et, eten, ligação dupla. Se tem 2 carbonos, olha, eteno. Aqui, tem 2 duplas, aí aqui já não é nem um alcano, nem um alceno, nem um alcino, é um alcadieno, dieno, porque tem 2 duplas. Se tem 3 carbonos, propadieno. E aqui um etino, são 2 carbonos, et. Se tem ligação tripla, A, E, I, etino, certo? Aqui são só exemplos para a gente revisar. Aqui também só mostrando, né, que exemplos de hidrocarbonetos, compostos fósseis, petróleo, gás natural, e eles são oxidados com facilidade e acabam liberando muito calor e energia, por isso que são usados como combustível, certo? Aqui exemplos de alcanos, temos o butano, que eu falei que o gás de cozinha geralmente tem butano e propano, no isqueiro geralmente tem só mais butano, então são alcanos, né, pelo nome, com quantidade de carbonos diferentes, e estão no estado de gás, embora a gente, quando vai vazar, baixa a temperatura para ficar líquido, mas na hora que a gente vai apertar para sair, só vai sair o gás. A gasolina, na outra aula a gente viu que a gasolina, geralmente, ela pode ter heptano, octano, isooctano, principalmente a porção maior tem 8 carbonos, por isso é octano, então na gasolina só tem ligações simples. Aí o GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, que ele tem uma quantidade muito grande também de propano. E o gás de cozinha, que é a mistura de propano com butano que a gente falou. Isso aqui que parece um sabão, é uma cera mineral, que ela também é a base de hidrocarbonetos, mas que só vai ter ligações simples. Aqui exemplos de alceno. Onde é que a gente encontra um alceno? A senhora falou agora em eteno, né? Propeno. Então, onde é que a gente encontra na natureza? Então, geralmente, esses compostos que têm duplas ligações, eles são utilizados mais para a fabricação de material plástico, de borracha, então, indústrias de brinquedo, indústrias de produção de cadeiras de plástico, eles utilizam bastante os alcenos, certo? Então, aqui um exemplo do etileno. O etileno, ele é tão interessante, a gente pode manipular o etileno para ele ficar na forma sólida, e a gente também tem como manipular o etileno para ficar em forma de gás, certo? Ele é muito interessante. Esse etileno é o mesmo eteno, certo? Etileno é tipo o apelido dele, né? O nome dele pela IUPAC mesmo é eteno. E aí, quando eu misturo vários etenos, eu vou formar um polímero, várias, né? Uma cadeia gigantesca. Então, aqui nesse caso, foi meu polietileno, que geralmente é usado na fabricação de brinquedos e luvas de borracha, vai ter muito polietileno. Então, na nossa vida real, a gente convive com a química diariamente e com os alcenos também. Aqui, o exemplo do alceno. Olha aqui o etileno.
né, o eteno. Eles também, a maioria das frutas, principalmente quando elas estão começando a ficar maduras, elas vão soltando um cheirinho de fruta, que é vixe, catinga de fruta podre. Aquilo ali é um gás que esses frutos liberam, que é o gás eteno ou etileno. Então, a partir do momento que nessas produções aqui de banana, muitos deles abafa com saco plástico. Por quê? Quando abafa, né, normalmente ela já começa a liberar o gás etileno, né? Mas aí vai se espalhando e vai demorando a amadurecer. Se a banana está abafada, ou então está perto de outras frutas, ela vai ficar madura mais rápido. Por quê? Porque vai estar uma concentração muito alta do gás etileno que elas liberam, certo? Então, geralmente é utilizado para amadurecimento mais rápido de frutos, né? Quando você quer vender mais rápido. E às vezes esse gás etileno, ele também pode ser coletado, ser manipulado e ser usado como anestésico em intervenções cirúrgicas, certo? É muito interessante isso, mas lógico que tem que passar por um processo químico antes. Muita gente usa também para esterilizar, porque muitos micro-organismos não sobrevivem ao etileno, algumas bactérias sim, né? Por isso que amadurece mais rápido e apodrece, mas alguns micro-organismos não conseguem sobreviver na presença do etileno. E os alcinos? Os alcinos, geralmente, eles são incolores. A maioria das vezes também vai estar em forma de gás, mas a gente também consegue manipular para ficar na forma sólida, a partir da diminuição também da temperatura. E, geralmente, eles são muito obtidos no craqueamento. Então, às vezes, só na destilação fracionada é difícil sair os alcinos, né, que tem ligação tripla, mas por meio do craqueamento, que a gente sabe, moléculas maiores quebram, né, craqueamento, é possível formar os alcinos. E aí, onde é que tem alcino? Geralmente o alcino, que o exemplo típico aqui da gente é o etino, né, que aí só tem 2 carbonos. O etino, ele pode se chamar também de acetileno. Então, geralmente o etino, ele também é usado para fabricação de borrachas, de plásticos, sendo que eles são mais resistentes do que lá os alcenos. Então, é usado para cano, né? Cano de PVC, cano de PVA. E, assim, cano de PVC, que a gente coloca na nossa casa, principalmente na questão dos esgotos, tem que ser resistente, que vai ficar embaixo da terra há muito tempo, né? A gente não pode trocar todo ano. E aí é usado também para nylon, a gente sabe que nylon também é muito forte, né? Nylon é difícil da gente torar. Então, geralmente, esses plásticos mais duros, mais difíceis de se manusear, eles são feitos a partir de alcinos. Então, a maioria dele vai ter o quê? Ligação tripla. E aqui os aromáticos. A gente vai aprender que tem uma função orgânica que ela sempre vai ter aromático. A gente vai aprender que função orgânica é essa. Até agora eu ainda não dei nenhum exemplo com oxigênio. Então, os aromáticos, a gente sabe que são hidrocarbonetos, que vai ter um anel, alguns podem ter mais de um anel, benzênico, né? Que são esses anéis aqui, que a gente aprendeu, que a gente chama anel aromático, anel benzeno, né? Tanto pode vir assim, com duplas alternadas, quanto pode vir com esse anelzinho aqui que a gente viu, né? E aqui, ó, isso aqui a gente chama de tolueno, que é o metilbenzeno. Tem um benzeno com metil. Então, o nome dele pela IUPAC, metilbenzeno. Se eu pedisse o apelido dele, né, que é o nome usual, sempre que você viu assim, nome usual, é como se fosse o apelido, o nome que normalmente a gente chama. Então, seria tolueno. Isso aí é mais difícil da gente aprender. Então, geralmente, nas provas do Enem, eles dão alguma dica para deixar claro qual é o nome do composto. Então, onde é que tem geralmente compostos que têm anel aromático? Geralmente, anel aromático vai ter compostos que têm cheiro muito forte ou que seja um pouco tóxico. Isso já é uma dica. Então, tintas, cola de sapateiro, aquele tino, né, que eu chamo solvente, eu chamo de tino, eles têm uma quantidade muito grande de anel aromático, por isso que tem um cheiro tão forte, por isso que eles são um pouco tóxicos, certo? E muitas drogas também vai ter anel aromático. Onde tem mais anel aromático? Aqui, a naftalina. A naftalina ela é formada, ó, pela união de 2 anéis aromáticos, que a gente pode chamar essa estrutura de naftaleno. Naftaleno, N, porque tem ligações duplas, né? Mas aí o apelido dele, o nome usual, é a naftalina, né? O nome comercial dele.
Aqui também mostrando outros exemplos, onde tem anel aromático, Baygon, né? Então, assim, geralmente, compostos, como eu disse a vocês, cheiro forte, que tragam toxicidades, a maioria deles vai ter anel aromático. E aqui a gente vai falar um pouquinho, não vou deixar tão extensa aqui a aula, eu vou falar só um pouquinho do álcool, do fenol, e acho que vai dar tempo de falar do éter. Aí a gente vai encerrar, discutir um pouquinho as questões, e trazer mais dúvidas para as outras aulas, né? Praticar. Então, o álcool, ele vai ter, ó, um ou mais grupo OH, que a gente chama esse grupo OH de hidroxila. Hidro, porque tem hidrogênio, oxila, porque tem oxigênio. Então, eu chamo de grupo hidroxila. Então, aí já teve muitas questões no Enem que fazia assim, qual dessas funções orgânicas vai ter um grupamento hidroxila? E a gente fica, meu Deus, o que é hidroxila? Hidroxila e hidrogênio com oxigênio. Então, ligado ao carbono. Aqui está mostrando 3 maneiras que a gente pode adicionar o sufixo ol, né? Eu falei ó, naquela hora para a gente poder lembrar do ol, certo? Então, se é álcool, então sempre vai ter esse hidroxila no final. Então, vai especificar o local. Aqui eu tenho aqui, pela IUPAC. Esse composto eu tenho 2 carbonos. Só tem ligações simples. Se só tivesse hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, eu ia dizer, ah, simples, etano. Mas eu tô vendo aqui que tem um O. Então, esse hidroxila eu já sei que nos álcools tem. Então, eu vou dizer que é um etanol. Se só fosse hidrocarboneto, eu ia dizer que era etano. Né? Isso aqui é o nome da IUPAC. Então, ele tem 2 nomes usuais. Tem muita gente que chama o etanol de álcool etílico. Ele é um álcool etílico porque tem 2 carbonos, et. E outro apelido que ele também pode ter, eu posso dizer que é hidroxibutano, hidroxietano, hidroxipropano. Então, nesse caso, como a hidroxila vai estar no carbono 2, né? Geralmente quando está entre parênteses, é porque ela vai estar naquele carbono que tem menos quantidade de hidrogênio. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Já sei que é but, né? Et, prop, but. Só tem ligações simples, termina com butano. Então, eu podia dizer que será butanol 2, porque está no carbono 2. Ou eu poderia simplesmente dizer 2-hidrox, porque no carbono 2 tem um hidroxila, butano. Mas tudo isso aqui são apelidos. O nome da IUPAC, que é o nome oficial, eles pedem que sempre a gente termine com o do álcool. Então, etanol, butanol, certo? Olha aqui mais exemplos. Esse aqui é o álcool, né? O etanol, a gente acabou de falar. Então, geralmente eles colocam só assim, CH3, como aqui, ó. CH3, CH2 ou H. Mas às vezes a gente precisa abrir a molécula para saber o que é. Então, coloco os carbonos no centro, igual da outra vez, com oxigênio e hidrogênio, e aí eu vou preenchendo os carbonos com o que eu vejo que está faltando. Esse primeiro carbono já vai ter essa ligação, então falta mais 3 hidrogênios para ficar com 4. Esse daqui já vai ter uma ligação para aqui e uma ligação para aqui, então só falta mais 2 hidrogênios para ficar com 4. E assim a gente vai preenchendo. Então, o álcool ele vai ter em vários lugares, né? Principalmente nas bebidas alcoólicas, em vinho, em cerveja. Agora, ultimamente, a gente está usando muito o álcool a 70, né? Que ele vai ter 70% de álcool e os outros 30% vai ser o quê? De água. Então, tem até uma curiosidade, que pode ser que alguém fique pensando, oxe, o álcool a 100%, 99%, né? Que geralmente vem dando até 99,8% por aí assim. Por que que não mata bactéria e o a 70 mata? Por que com a 60 e uma 50 não mata? E o A100 também não mata, só o 70. Então, geralmente 70 é a média, mas variando entre 60 e 80% chega a matar. Por quê? Devido às paredes das bactérias. Elas vão ter, geralmente, lipídios. A gente vê que tem peptidoglicano. Vocês vão estudar bem direitinho isso aí. Então, geralmente, nesses peptidoglicanos vai ter uma quantidade de lipídios também na parede das bactérias. Então, a partir do momento, como a polaridade da parede da bactéria, ela é semelhante à do álcool 70, então, semelhante dissolve semelhante.
Então, como vai ficar próxima a polaridade da parede da bactéria com álcool 70, o álcool vai conseguir se misturar à parede da bactéria e vai dissolver a parede da bactéria e vai matar ela. Se eu colocasse a 100%, não ia conseguir matar muito. É a mesma coisa de eu pegar um óleo e ficar passando na minha mão, esfregar, vai demorar muito para aquele óleo dissolver. Por quê? Porque minha mão não é 100% formada de lipídios, vai ter outros constituintes também na minha pele, certo? Se eu colocar um pouquinho de água com óleo, vai chegar um momento, igual aqueles óleos bifásicos, que eu consigo misturar e depois minha pele não vai ficar oleosa. E se eu passasse só água, ou seja, se eu passasse um álcool bem pouquinho concentrado, minha mão, depois que enxugasse, não ia absorver muita coisa. Por isso que a gente usa álcool 70, devido à semelhança da polaridade com a parede da bactéria. Então, vai se dissolver, desmanchar a parede da bactéria e ela vai conseguir morrer. Então, aqui só observações: os álcools menores geralmente são líquidos e possuem cheiro agradável. Então, à medida que a gente aumenta a cadeia carbônica, aumenta a viscosidade. Ou seja, eu tenho um álcool 70 mesmo, a gente vê que ele parece a água, né? Bem líquidozinho, não é muito viscoso. Mas se eu pegasse, né, que é formado por etanol com água, né? Só tem 2 carbonos. Se eu pegasse um hexanol, ou seja, um álcool que tem 6 carbonos, ele já ia ser mais viscoso do que um álcool que seja formado de etanol, certo? Ou seja, quanto mais aumenta o tamanho da cadeia, mais vai aumentar a viscosidade. Aqui é uma observação. Quando tem mais de 11 carbonos, geralmente são sólidos e inodores. Alguém já viu um álcool sólido? Não vale dizer que congelou o álcool. Não é gelo. Vamos aprender, todos nós temos um álcool no nosso organismo que ele é sólido. Vão pensando aí para ver se vocês adivinham que álcool é esse. Então, possui alta reatividade devido à presença da hidroxila. Então, a hidroxila faz com que ele seja mais reativo, se misture com outras substâncias. E, em geral, o etanol é usado, como a gente viu, né? Ou outros álcools, como combustíveis, solventes, limpeza domésticas, na bebida alcoólica. Olha só esse álcool, colesterol. Alguém já poderia imaginar que o colesterol é um álcool? Ou seja, é um álcool sólido? Muita gente não sabe, mas já caiu isso em prova. Colocaram a estrutura do colesterol, agora faz muitos anos, e não foi no Enem, então tem a possibilidade de cair. Então, o colesterol, então esse nome colesterol é o nome usual dele. A gente, para dizer o nome do colesterol, a gente ia ter que tentar ver quantos carbonos tinha nessa cadeia e colocar um nome gigantesco. Mas olha aqui que o colesterol tem uma hidroxila, tá vendo? Um oxigênio com hidrogênio. Por isso que eu digo que o colesterol é um tipo de álcool e é um álcool sólido, certo? Então, tanto pessoas que bebem muito álcool pode fazer com que o álcool vire colesterol e excesso de gordura no fígado. Por isso que tem gente que é bem magrinha e tem o fígado gorduroso, tem cirrose. Por quê? Porque bebe demais, mesmo que não coma gordura. E também, tanto pode ter cirrose quem bebe muito, quanto pode ter cirrose quem come muita gordura, certo? Então, o fígado gorduroso, aqui tem o fígado normal comparado com o gorduroso, é pelo excesso de álcool, que seja álcool líquido ou que seja álcool colesterol, gordura. Ambos vão causar excesso de gordura no fígado. Tá vendo que legal a gente aprendeu uma coisa diferente hoje? Então, aqui só para a gente focar, todo álcool é um composto orgânico que vai ter hidroxila. Quando esse composto orgânico que tem hidroxila for um anel benzênico ou anel aromático, eu já não digo que é um álcool, eu digo que é um fenol. Então, isso aqui lembra um favo de mel, não é um anel aromático, lembra um favo de mel, por isso que começa com fé, porque fé vem de favo de mel. E por que fen, não é fanol? Fenol, porque eu já descobri que quando tem ligações duplas, e um fenol, ele tem duplas alternadas, certo? Então, se tiver só esse pedacinho aqui, ó, só o anel aromático, eu digo que é um anel aromático. Se o anel aromático tiver acoplado com um radical orgânico, como o oxigênio hidroxila, eu vou dizer que já está dentro da função orgânica. Ele já não é somente o hidrocarboneto. Então, eu já não chamo mais de anel aromático, eu já chamo de fenol, né? O anel aromático, anel benzênico com hidroxila. Olha aqui o nome desse composto. Eu já sei que isso aqui é um benzeno,
E já sei que aqui vai ter um O. Então, o apelido dele, o nome usual vai ser fenol. Porém, se eu fosse nomear pela IUPAC, seria hidroxi, de hidroxila, benzeno, certo? Então, a gente vai fazer algumas atividades depois para praticar. Olha esse daqui. Esse aqui, no carbono 1 vai ter hidroxila e no carbono 2 vai ter um metil. A gente lembra da nomenclatura? Eu falei, sempre antes a gente coloca o nome do radical. Aí no final a gente termina com o nome da cadeia. Então vai ser 2-metil, porque no carbono 2 tem um metil, hidroxibenzeno. O 1 a gente é opcional, né? Sempre que algo tiver no carbono 1 é opcional. Certo? Então 2-metil, hidroxibenzeno, certo? Vamos praticar essas nomenclaturas. E onde é que tem fenol no dia a dia? O fenol tem anel aromático. Então, eu já descobri que anel aromático geralmente tem composto que tem cheiro forte, ou composto que é tóxico, ou algo semelhante. Então, geralmente, os fenóis, eles têm ação antissépticas, devido ao mecanismo que possui por coagular as proteínas. Então, do mesmo jeito que lá a gente viu que o álcool consegue reagir com as paredes das bactérias, o fenol ele consegue dissolver as proteínas que vai ter nos micro-organismos. Vão coagular essas proteínas e vai fazer com que ocorra o quê? A morte. Tanto vai ter efeito bactericida, quanto pode ter efeito bacteriostático. Bacteriostático, a bactéria vai ficar estática e não vai conseguir se reproduzir, mesmo que não morra. Efeito bactericida, mata. Então, tudo que tem sida, fungicida, bactericida, significa dizer que está matando. Quando tem o efeito bacteriostático, fungiostático, é porque não conseguiu matar, mas ela estatizou aquele micro-organismo e ele não vai conseguir mais se reproduzir. Então, aqui exemplos, espadol, creolina, lisol, não é muito o tempo de vocês esses compostos. Agora até que está passando na propaganda desse lisol. Nunca tinha visto, um dia eu liguei num canal desses que eu não sei nem que canal era aquele não, fui passando, aí eu vi uma propaganda desse lisol, pensava que nem vendia mais. Creolina e espadol geralmente são bem antigos, nossos avós já devem ter utilizado. Outro lugar onde tem fenol, THC, eu vou terminar em fenol, certo? Porque senão já está muito extensa a aula. Fenol, THC, tetrahidrocannabinol. Lembra que eu falei que anel aromático é muito tóxico, pode causar toxicidade, pode ter cheiro forte. A gente viu que o fenol, ele pode ter um efeito bactericida. Ou seja, no THC, que é o tetrahidrocannabinol, que tem na maconha, que é o principal composto da maconha, ele vai ter anel aromático com hidroxila, vai ter um fenol. E vai ter essa outra função orgânica aqui que a gente vai aprender, que é o éter, porque tem um heteroátomo entre os carbonos. Mas vamos focar nisso aqui. Ou seja, embora muita gente, hoje em dia, a maconha já é usada como terapêutica, tratamento de convulsões e tal, mas tem a dose de ser utilizada. Né? Então, geralmente foram feitas pesquisas dizendo qual a dose deve ser utilizada para aquele efeito que a gente está precisando em termos de terapia, de tratamento. Mas, assim, para quem fuma maconha com frequência, acha o máximo, mas aos poucos, nossas células, nossas proteínas, elas começam a morrer, começam a se coagular. Por quê? Devido à presença do fenol, que ele tem essa capacidade de matar bactérias ou então de coagular nossas proteínas. Por isso que a longo prazo não é interessante que a gente viva utilizando maconha, nem fumando maconha, só realmente uma necessidade. E aqui não vou falar mais de éter, eu vou parar por aqui. Eu vou ver se eu coloco algumas questõezinhas só com esses principais, só para a gente discutir na próxima aula, para quem quiser fazer. E a partir da outra aula a gente vai começar sobre éter. Se der tempo, a gente termina as funções oxigenadas, né? Vamos fazer sempre aos poucos. Vimos essa primeira etapa. Vimos duas funções oxigenadas, até agora que foi o álcool e o fenol. E aí depois a gente vai aprender outras funções oxigenadas e, por fim, né, em outra aula já vamos ver as nitrogenadas, certo? Então, espero que vocês acompanhem direitinho as aulas e vão sempre tirando dúvidas.